Olá, pessoal! Eu sou o professor Alex e nós vamos para mais uma aula do componente curricular de Ciências da Natureza. Hoje falaremos sobre anatomia e fisiologia humana, o estudo da forma, estrutura e funcionamento do corpo. A aula de hoje é uma continuação de outras aulas desse tema, falando então de alguns sistemas. Sistemas, no caso, fazem parte da organização de seres vivos, que inicia com os átomos, que formam as moléculas, que formam as organelas, que formam as células, que formam os tecidos, formando os órgãos, que formam os sistemas, e, por fim, o conjunto de sistemas forma o organismo, o ser vivo. Hoje falaremos, então, do sistema urinário, cuja função é filtrar e retirar do sangue substâncias tóxicas em excesso, fazendo também com que retorne à circulação sanguínea líquido, a água no caso, e alguns sais necessários. Esse sistema é composto por órgãos como os rins, os ureteres, a bexiga e a uretra. Iniciando falando dos órgãos, falaremos dos rins. São dois órgãos presentes em nosso corpo que fazem a filtração desse sangue, tirando então as impurezas. São dois, mas nós conseguimos viver com um. Algumas pessoas, se tiverem problemas em um desses órgãos, pode retirar cirurgicamente um e viver com um apenas. Assim também, podemos ainda doar um dos nossos rins enquanto vivos. É um dos poucos órgãos que se doa vivo. A maior parte, no caso, se doa somente se a pessoa vier a óbito. Mas como sobrevivemos bem com um, podemos fazer essa doação. Os rins, eles têm um formato semelhante, parecido com um grão de feijão, e o tamanho é aproximadamente de um punho fechado. O rim é formado por duas partes, o córtex e a medula. O sangue passa por dentro desse órgão e lá ele vai ser filtrado, onde serão retiradas todas as impurezas para a formação da urina. Assim, compostos tóxicos que nos fariam mal serão jogados para fora do corpo. Depois de filtrado pelos rins, essa urina vai ser conduzida pelas vias urinárias. Nós temos dois tipos. A que conduz a urina do rim até a bexiga e a que conduz a urina da bexiga até a parte externa do nosso corpo. Os ureteres são dois, saem dos rins e vão até a bexiga e tem cerca de 25 centímetros de comprimento, enquanto a uretra sai da bexiga e vai até a parte externa. Sobre a uretra, nós podemos falar que existe uma diferença entre a uretra feminina e a uretra masculina. Isso porque a uretra feminina é exclusiva do sistema urinário, enquanto a uretra masculina é compartilhada pelo sistema urinário e pelo sistema reprodutor. Pela uretra masculina sai urina e sêmen, enquanto a feminina apenas a urina. Assim, a uretra feminina acaba sendo menor do que a uretra masculina. Enquanto a feminina tem cerca de 5 centímetros, a uretra masculina vai depender do tamanho do órgão reprodutor, do tamanho do pênis dos meninos. Pode chegar, então, aos 20 centímetros de comprimento essa região, essa uretra. Aqui nós temos uma imagem que mostra a urina sendo conduzida dos ureteres, que são dois, né? Um vindo de um rim esquerdo e outro do rim direito, sendo que eles chegam até a bexiga, onde depositam essa urina,
Na bexiga, a urina será armazenada e vai ser jogada fora através da outra via, que é a uretra. No caso, apenas uma uretra. A bexiga, ela é um órgão musculoso, um órgão muscular elástico. A musculatura da bexiga é especial, porque ela tem a capacidade de se expandir para armazenar a urina. Em média, a capacidade de uma bexiga é de 500 ml. Há casos em que uma pessoa tem uma bexiga com a capacidade maior e com uma capacidade menor. Mas, em média, 500 ml, meio litro, uma bexiga consegue suportar. A bexiga é ligada intrinsecamente ao nosso sistema nervoso. E quando ela está muito cheia, ela avisa ao nosso cérebro que é hora de esvaziá-la. E assim, nós temos vontade de fazer xixi. Vamos agora fazer um exercício resolvido sobre o assunto. A ilustração ao lado faz alusão a um problema de saúde que acomete várias pessoas todos os anos. Explique o porquê da formação dessas pedras nos rins. A ilustração mostra aqui, no caso, uma mulher que sofre de dores na região dos rins, no sistema urinário. Essas dores, elas vêm por causa de um problema que se dá principalmente pelo consumo excessivo de sais. Como esses sais vão para a nossa circulação sanguínea, se eles estiverem em excesso e passarem pelos rins, pode ser que eles se acumulem nesse órgão, causando o que nós chamamos de pedras, comumente chamadas, porque são a cristalização, são a petrificação, o endurecimento dos sais. E, entre outros sintomas, ele causa dores nessa região dos rins, na região aqui da parte de trás do nosso corpo. Certo? Como nós explicaríamos, então, essa ilustração? As principais causas de sua formação são a pouca ingestão de água, deixando a urina muito concentrada, a ingestão de comidas com muito sal e proteínas também é um fator importante. A ingestão de água auxilia na não formação dessas pedras, porque ela vai dissolver, no caso, esses sais, fazendo com que eles não se acumulem ali nos rins. Como nós sabemos que precisamos beber água, por exemplo? O nosso sistema nervoso, ele já sinaliza que nós estamos com sede porque precisamos de água no nosso corpo. Mas, como nós sempre vamos ao banheiro urinar, quando a bexiga está cheia, temos que reparar especialmente na coloração da nossa urina. Se ela estiver muito amarelada, significa dizer que nós precisamos imediatamente beber água. A quantidade de água que precisamos beber por dia varia muito do dia e do que nós estamos fazendo. Se for um dia muito quente, precisamos de mais água, porque nós transpiramos muito. Se for um dia mais frio, nós não precisamos, no caso, beber tanta água por dia, porque não estamos transpirando em excesso. Então, pessoal, essa foi mais uma aula de Ciência da Natureza, falando sobre anatomia e fisiologia humana, nessa aula, no caso, com o sistema urinário. Espero que tenham aprendido. Até a próxima aula, então. Tchau, tchau!